Vamos lá, pessoal. Atividade da semana 2. Atividade da semana 2, vocês vão fazer a leitura do texto, certo? O texto é um conto que foi transmitido oralmente. Esse conto, ele vai tratar da cumbuca de ouro, vai falar sobre dois vizinhos, um rico e um pobre, que viviam discutindo, né? O rico gostava de zombar desse vizinho pobre. O pobre um dia tentou, fazendo um resumo do texto, arrendou a terra desse vizinho rico para poder plantar. Chegou lá, encontrou uma cumbuca de ouro. Sendo um cara muito honesto, né? Esse homem pobre foi até o homem rico e disse: Olha, encontrei esse pote de ouro lá e tal, então a terra é sua, pode ir lá. O rico achou que a terra dava cumbucas de ouro. Foi lá, quando ele chegou, a cumbuca estava cheia de vespa. Ele decidiu pregar uma peça nesse homem pobre. Ao tentar pregar a peça, o homem pobre se deparou com uma cumbuca cheia de ouro. E acabou ficando rico, e o rico que quis pregar uma peça no homem pobre passou por ridículo. E daí nós temos a segunda a primeira atividade é para fazer a leitura do texto, a segunda é para substituir a expressão um dia, né? Ver qual das alternativas pode substituir a expressão um dia, né? O período. Um dia o pobre foi à casa do rico propor um negócio. Essa expressão aí, um dia, qual delas, qual das alternativas certo dia era uma vez, há um tempo distante, no século passado, pode substituir a expressão um dia? Depois, da número 3 fala: no conto, os personagens que aparecem são. Então, você precisa voltar lá no texto e identificar quem são os personagens que participam. Né? A mulher e os dois compadres, o compadre, a mulher e o fazendeiro, o marido, a mulher e o rico, o pobre e a mulher. Então, qual dessas quatro alternativas aí corresponde aos personagens participantes do conto? Na número 4, a gente precisa saber, voltar no texto lá e identificar e ver qual o trechinho aí que faz parte, né, que descreve, que se refere ao personagem pobre e ao personagem rico. Primeira alternativa aí, disse o marido que era um homem de muita honestidade. Então, esse trecho ele se refere a quem? Ao homem rico ou ao homem pobre? Depois disse o dono da propriedade. Esse trecho se refere ao homem rico ou ao homem pobre? Na número 5, nós vamos trabalhar o pretérito perfeito e imperfeito. Pretérito perfeito é toda vez que eu tenho uma ação lá no passado que foi concluída, que foi finalizada. E pretérito imperfeito é quando eu tenho uma ação no passado que não foi finalizada, que não foi concluída. E daí nós temos os verbos, né, e os parênteses, onde vocês vão colocar PI ou PP. Eram, viviam, gostavam, pensou, passavam, rolaram, foi, descobriram, disse, chegou, viu, ouviu, exclamou, jogou, caiu, transformaram e desconfiou. Vocês vão pegar todos esses verbos e vão pensar se são ações que foram iniciadas e finalizadas ou se são ações que foram interrompidas. Por exemplo, eu digo assim, ó: o João gostava de chocolate. É uma ação lá do passado, né? Significa que ele gostava, ele não gosta mais. Essa ação ela foi interrompida por alguma coisa. Então, o verbo gostava é um verbo que está no pretérito imperfeito. Quando eu digo Maria pensou em ir para a escola, a Maria ela teve a ação de iniciar o pensamento e de finalizar. Esse pensamento ele foi concluído. Então, a Maria ela conseguiu finalizar o pensamento, ok? Continuando na questão 6. Um recurso que contribui para organizar as frases no texto são as conjunções. As conjunções são os elementos coesivos aí que vão ajudar a gente a ligar uma parte do texto na outra. Né? Por exemplo, o início com o meio com o final. E daí nós temos as conjunções: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão e que. Leia os trechos do conto abaixo e a seguir reescreva as frases, substituindo as conjunções mas por porém. O pobre voltou para sua casinha e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas, quando chegou lá, então vocês vão reescrever substituindo mas. Aquele malandro quis trapacear comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. Substituir o mas
por porém. Em qual oração a substituição foi adequada? Então, nessas duas alternativas aí, tanto a quanto a B, nós vamos fazer a substituição. Em uma delas, a substituição vai ser adequada, na outra não. Então, vocês vão explicar o porquê disso, ok? Então, nós vamos finalizar a semana 2. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem.